Pessoal, dando continuidade à correção do exercício 2, então, da aula 2, vamos falar sobre a análise de índices, né? A gente já fez os cálculos da análise vertical, os cálculos da análise horizontal, falta a gente calcular os índices. Como eu falei, a gente tem três grupos de índices, né? Os índices de liquidez, que falam da capacidade da empresa de gerar dinheiro, né, para honrar seus compromissos. Os índices de rentabilidade, que é a capacidade da empresa de gerar lucro, né, ganhar dinheiro mesmo, e os índices de estrutura de capital, que falam sobre a composição da dívida, como que é o endividamento dessa empresa. Estão bem ligados, inclusive, com os índices de liquidez, né? E para a gente calcular esses índices, o cálculo é super simples, são fórmulas bem tranquilas, continhas de dividir mesmo. O mais importante é a gente saber como interpretar. Por isso que as ciências contábeis não são consideradas disciplinas de exatas, são consideradas de humanas, porque elas dependem de interpretação. Então vamos lá. Tem vários índices dentro da liquidez, na verdade a gente vai trabalhar com 4. O primeiro deles é a liquidez corrente. Qual que é a fórmula dela? A gente vai dividir o ativo circulante pelo passivo circulante. Então vamos lá, calculando em x1, ficaria igual. Aí a gente vai lá no total do ativo circulante, clica na célula, né, barrinha para dividir, passivo circulante. O que significa esse número aqui? Quer dizer que para cada R$1 de compromissos que eu tenho no curto prazo, eu tenho 95 centavos de recursos de curto prazo para honrar. Ou seja, está me faltando 5 centavos de curto prazo aí, nos meus recursos. Então já não é uma coisa muito legal, quer dizer que essa empresa não está numa situação muito confortável. X2 é a mesma coisa, igual, vamos lá no ativo circulante, barrinha para dividir, passivo circulante. Esse índice piorou, caiu para 86 centavos. Então para cada R$1 de compromissos de curto prazo, eu tenho 86 centavos de recursos de curto prazo. E no ano de X3, igual, ativo circulante em X3, barrinha para dividir, clico na célula do passivo circulante de X3. No ano de X3, para cada R$1 de compromissos de curto prazo, eu tenho 67 centavos. Então, quer dizer que piorou bastante, né? Já não era legal e piorou. A liquidez seca já é um índice que vai trabalhar com um ativo circulante também, igualzinho a gente fez aí. Qual que é o detalhe? A gente não vai considerar os estoques. Por quê? Os estoques eles são demorados e às vezes até difíceis de a gente converter em dinheiro. Que eu preciso primeiro vender, depois receber do cliente, depois que ele vai virar dinheiro. Então não quer dizer que eu tenho um estoque que ele vai se transformar em dinheiro. Então vamos lá, como que a gente vai calcular? Para ficar mais fácil aqui, ó, vamos copiar essas fórmulas aqui, que vai ser exatamente a mesma fórmula, com a diferença que a gente vai excluir os estoques. Só que vocês vão ver aqui que na hora que você copia no Excel, você pode fazer o seguinte, se você copiar desse jeito vai dar esse erro. Então, quando você copiou aqui, na hora que você vier jogar aqui, você pode vir aqui, clicar com o botão direito, coloca aqui, ó, colar especial. Aí, você pode pôr aqui fórmulas, certo? Vai dar a mesma coisa. Você vê que eu também não entendo muito de Excel igual eu imaginava. Mas enfim, é só a gente mudar aqui, ó. Vocês vão ver que o número vai ter aumentado uma casa aqui, ó. Então C4 por C23, aqui vai estar C5 por C24. Então vamos alterar aqui, ó, C4, C23. Tá? Tem jeito mais fácil de fazer isso, mas como a gente está gravando aqui, um pouquinho de pressa para o vídeo não ficar muito longo, a gente altera por aqui. K4, K23, tá? Então a gente vai ver aqui que aqui eu não alterei, 23, foi. Vai ver aqui que tá os mesmos valores, mas a gente tem que tirar o estoque. Então o que a gente faz? Clica aqui na célula, vai lá em cima na barrinha de fórmula, parêntese antes da primeira casa, depois do C4, põe menos e vamos lá buscar o estoque. Meu estoque aqui, no caso, vamos lá no ativo, 20 mil, fecha aqui o parênteses, pronto. Então quer dizer que tirando o estoque, para cada R$1 de compromissos que eu tenho no curto prazo, eu tenho 49 centavos de recursos de curto prazo. Então
Então, piora o cenário significativamente para essa empresa, né? Depois aqui igual, abre parênteses, depois do G4 menos, vamos lá tirar o nosso estoque. O nosso estoque aqui, 21 mil, fecha parênteses, caiu para 41 centavos esse índice. E aqui mesma coisa também, igual, abre parênteses, depois do K4 menos, vamos lá buscar nosso estoque. Tá aqui 20 mil, fecha o parênteses. Aqui alguma tecla aqui errada. Não, tá tudo certinho. Então quer dizer que no cálculo da liquidez seca, no ano de X3, para cada R$1 de compromissos de curto prazo, coisas a pagar no curto prazo, eu tenho 33 centavos de recursos, excetuando, claro, o estoque. A gente tirou o estoque dessa conta. Próximo, liquidez imediata. O que é liquidez imediata? Eu considero só o que eu tenho mesmo de dinheiro, porque meus boletos também, minhas contas a receber, podem ser que não vire dinheiro. Então, vou pegar igual, vou lá no meu disponível, dividido pelo passivo circulante. Então, vou ter um resultado que para cada R$1 de dívidas que eu tenho de curto prazo, de compromissos de curto prazo, tem apenas 12 centavos em dinheiro para honrar. Então, quer dizer que eu preocupo em gerar dinheiro, tenho uma preocupação muito grande em gerar dinheiro, senão não vou conseguir dar conta. Segundo ano, igual, vamos lá, disponível dividido pelo passivo circulante. E a situação para o segundo ano piorou bastante, ó, piorou, mas caiu mais 2 centavos. O terceiro ano, igual, a gente vem aqui, disponível dividido pelo passivo circulante. Para cada R$1 de compromissos no curto prazo, eu tenho 6 centavos para honrar com esse compromisso. Então, bem preocupante mesmo a situação dessa empresa. Por fim, a gente tem o índice de liquidez geral. O que o índice de liquidez geral me dá? A relação dos meus recursos a receber com os as minhas dívidas totais. A única coisa que eu vou tirar são as dívidas com sócios. Porque o sócio ele não vai exigir da empresa a ponto da empresa quebrar, ou pelo menos não deve fazer isso, né? Então, no índice de liquidez geral, o que eu vou fazer? Eu não vou considerar o período, se é curto ou longo prazo. Então, vai ser igual, eu vou abrir o parêntese aqui, vou lá pegar o meu ativo circulante, tudo são coisas que eu tenho para receber ou para transformar em dinheiro, mas no meu realizável a longo prazo aqui, ó, na verdade, duplicatas a receber. Sim, eu quero receber. Agora, investimentos imobilizados são coisas que eu não espero vender. Se eu tenho um imóvel ou se eu tenho um veículo da empresa e tal, eu não espero vender para fazer dinheiro. Então, eu não vou incluir ele nessa conta. Então, eu vou incluir o ativo circulante, né? Que são disponíveis, títulos a receber, outros ativos de rápida conversibilidade. Tudo isso vai entrar. E vai entrar o realizável a longo prazo. E na conta de baixo, vamos pôr aqui a barrinha para dividir, o que vai entrar? Abre parênteses, meu passivo circulante, mais o exigível a longo prazo, que o financiamento eu tenho que pagar também, fecha o parênteses. Então, no geral, para cada R$1 que eu tenho de compromissos, eu tenho 75 centavos em dinheiro para honrar com esse compromisso, certo? Então, também, mesmo a gente olhando no longo prazo, é uma situação bem complicada. Segundo ano, vamos fazer a mesma coisa. Então, igual, abre parêntese, ativo circulante, mais meu duplicatas a receber, fecha o parêntese, dividido por, abre parêntese, passivo circulante, mais financiamento, fecha parêntese. Caiu para 70 centavos e, por fim, igual, abre parênteses, ativo circulante, mais, desculpa, cliquei na célula errada, vamos apagar aqui, ativo circulante, mais realizável a longo prazo, duplicatas a receber, fecha parênteses, dividido, abre parênteses, passivo circulante, mais o exigível a longo prazo, que agora está aqui em 17 mil, fecha parênteses. Então, o que a gente vai ter da análise desse índice? Que para cada R$1 de dívida
eu tinha 75 centavos de recursos e que no final desse período, para cada R$1 de dívida, eu tinha 58 centavos de recursos. Então, a situação de liquidez dessa empresa, que já para a gente estabelecer uma análise, começar falando da liquidez, assim, a liquidez da empresa não apresentava um cenário adequado e a situação piorou ao longo do tempo. O que acontece? A liquidez é o fator que faz uma empresa quebrar. Uma empresa quebra justamente por não ter dinheiro para honrar com seus compromissos. Então, na verdade, é um fator super preocupante. Vamos marcar aqui em vermelho, porque é um fator de análise interessante para a gente ver dessa empresa aqui. Essa empresa não poderia estar com a situação de liquidez do jeito que está. Mas vamos ver como é que está a rentabilidade dela, se está legal, se está gerando um lucro legal, se está bacana. Então, o primeiro índice que a gente encontra aí, e pessoal, essa tabela com os índices vocês encontram na página 29 da apostila, tá joia? Lá tem todas as fórmulas e toda a interpretação. Mas vamos lá, então a gente tem aí o giro do ativo. Giro do ativo, o que é? É a venda líquida dividida pelo ativo total. Então, como que a gente vai calcular? Aqui, ó, igual. Aí a gente vai na DRE buscar as vendas líquidas. 22 mil, clicou na célula, barrinha de dividido pelo ativo total. Aqui, ó, total do ativo 81.100. Então a gente dividiu. Deixa eu ver aqui que aconteceu alguma coisa de errado aqui. 46 dividido por C17. Vamos ver aqui o que pode ter acontecido de errado aqui nessa fórmula, que não era para ter dado esse valor zero. Vou tentar jogar aqui de novo. Deletar aqui igual vendas líquidas, que é esse valor aqui, dividido pelo total do ativo, dando o mesmo valor. Deixa eu ver se é alguma coisa de formatação da célula. Põe número geral aqui, então às vezes o Excel dá esses probleminhas aqui, alguma coisa que estava na formatação da célula que ele não estava permitindo a gente fazer. Então, na verdade, o que a gente vê aqui? Que para o total do ativo, ele representa o quê? O patrimônio total da minha empresa, a estrutura da minha empresa. Então, o que quer dizer? Que para cada R$1 de estrutura da minha empresa, eu consigo vender 27 centavos, ou pelo menos conseguir vender em X1. Em X2, vamos fazer a mesma conta, igual receita de vendas ou vendas líquidas em X2, barrinha para dividir, e a gente vai lá no total do ativo, 85.900. Então aqui, ó, melhorou. Opa, até que enfim um índice que está melhorando. Então quer dizer que para cada R$1 de estrutura que eu tenho, né, para cada R$1 de dinheiro investido na empresa, não só por parte dos sócios, como também de terceiros, eu vendo 42 centavos. Quer dizer que eu giro o meu ativo mais rapidamente. Depois aqui em X3, mesma coisa, igual, vai buscar lá as vendas líquidas, dividido por total do ativo. Deu Enter, 53 centavos. Então, para cada R$1 de patrimônio, né, para cada R$1 de estrutura da empresa, eu consegui vender 53 centavos em um ano. Então, quer dizer que o que ele está falando para a gente já tinha visto aqui na análise vertical e na análise horizontal, na verdade na análise horizontal, mas né, a gente viu que houve realmente um crescimento sistemático das vendas nesse período. Então de X1 para X2, de X2 para X3 houve crescimento de vendas. Aí depois a gente entra na margem líquida. O que a margem líquida vai calcular para mim? Qual que é a fórmula dela? A margem líquida é o lucro líquido comparado com as minhas vendas. Então, na verdade, a gente até já fez esse índice aqui. Se a gente ver, ó, quando eu fiz a análise vertical aqui,
era o lucro líquido comparado com as minhas vendas. Eu dividi esse por esse, dividi 9.600 por 22.000. Seria fazer a mesma coisa. Como a gente já tem as informações aqui, eu vou puxar. Minha margem líquida era 44%, foi para 14%, foi para 12%. O que quer dizer isso? Vamos colocar em número aqui, em centavos. 0,44, 0,14, 0,12. Aqui o que está me falando? Que para cada R$ 1 que eu vendo, 44 centavos se torna lucro em X1. Em X2, para cada R$ 1 vendido, 14 centavos apenas se tornou lucro. E em X3, para cada R$ 1 vendido, 12 centavos apenas virou lucro. Então, o que isso aqui está me mostrando? Que apesar de eu ter vendido mais, eu ganhei menos dinheiro. Então, não é um índice também que deixa a gente muito feliz. Depois a gente tem a rentabilidade do ativo. O que é a rentabilidade do ativo? É o lucro líquido dividido pelo ativo total. Então a gente vai pegar e fazer isso aí. Igual. Aí eu vou pegar aqui na DRE. Eu vou pegar meu lucro líquido. Então eu clico aqui. Dividido pelo total do ativo. Certo? Então mais uma vez aquele probleminha aqui de formatação. Então vamos lá. Clica com o botão direito. Formatar células. Geral. Ok. Então, o que quer dizer? Que para cada R$ 1 de estrutura que eu tenho, em X1, eu gerei 11 centavos de lucro. Depois, em X2, mesma coisa. Igual, clica aqui no lucro líquido, vai lá em cima, barrinha para dividir, 85.900. Depois a gente vê que caiu para 6 centavos. No último ano, igual, 6.410, barrinha para dividir. A gente clica lá embaixo, manteve assim no 6. Então quer dizer que a quantidade de lucro que eu gero frente à estrutura que eu tenho, ao que eu tenho investido na minha empresa, é muito pequeno. Para cada R$ 1 eu gero 6 centavos. Só para vocês terem uma ideia de comparação, a poupança que não chega a dar 6% ao mês, ao ano, aliás, ela é livre de risco. Você não tem risco. Você investiu na poupança, você já sabe quanto você vai tirar. Nesse caso é uma empresa que você não sabe, pode acontecer um monte de coisa, quebrar a máquina, dar resultado positivo ou não positivo, vender ou não vender, e em cima da estrutura que você tem investido lá, você está conseguindo gerar os mesmos 6 centavos, então os mesmos 6%. Então quer dizer que você está ganhando o que a poupança dá, mas você está assumindo risco. Então quer dizer que não está legal. A rentabilidade dessa empresa até agora não está legal. E depois tem a rentabilidade comparada com o patrimônio líquido. Qual que é a fórmula? É o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido médio. Então, a gente pode fazer esse cálculo e a gente vai ter quanto que a empresa gera, né, quanto que a empresa vai gerar de lucro em comparação com o dinheiro que os sócios têm investido. Você pode pegar e fazer uma média dos 3 anos do patrimônio líquido, né? Mas vamos lá, vamos pegar aqui meu patrimônio líquido nesse período. Mas, ou você pode calcular também essa rentabilidade do patrimônio líquido considerando simplesmente o valor do patrimônio líquido mesmo. Então, vamos calcular utilizando o valor do patrimônio líquido, só para facilitar aqui, para agilizar. Então, o que seria? Igual meu lucro líquido, barrinha para dividir, pelo meu patrimônio líquido. Quer dizer que para cada R$ 1 que eu investi na empresa, de dinheiro meu, dos sócios, né, eu gerei um retorno, né, um lucro de 41 centavos no ano de X1. A gente pular para X2, mesma coisa, igual, clica aqui no lucro líquido, dividido pelo patrimônio líquido, vou ver que foram 23 centavos, né, 22 centavos, depois no ano de X3, igual esse aqui, dividido por patrimônio líquido, vou ver que foi esse índice para 26 centavos. O ideal é que a gente calcule realmente com base no patrimônio líquido médio, mas nesse caso, no caso esse exercício não vai alterar muito, então para a gente fazer aqui mais rápido, ter uma visão geral da empresa, o vídeo não ficar muito pesado, a gente faz assim direto, tá? Não tem problema não.
a análise vai ser a mesma. Então, o que a gente vê nisso aqui? Que apesar de um aumento nas vendas, essa empresa viu sua rentabilidade cair consideravelmente. Então, o que a gente está falando aqui? Que a capacidade de gerar lucros dessa empresa, ela diminuiu também bastante. Então, quer dizer que a minha empresa não tem capacidade de gerar recursos para dar conta dos compromissos de curto prazo, e também é uma empresa que não está conseguindo gerar lucro, tá? Então, até agora, os dois índices que a gente analisou foram bem negativos para essa empresa. E a gente termina com o último índice aqui, o último grupo de índices, né, na verdade, que são os índices de estrutura de capital. Então, vamos lá. Primeiro deles, participação de capital de terceiros. Qual que é a fórmula? Mais uma vez lembrando, vocês têm essas fórmulas aí na página 29 da apostila. Qual que é? O mais importante é vocês conseguirem saber interpretar esses índices. As fórmulas vocês conseguem na internet, conseguem em livro, conseguem em qualquer lugar. Então, qual que é a fórmula da participação do capital de terceiros? Ou seja, o índice principal de endividamento da empresa. Quanto que tem de dinheiro na empresa que eu devo para os outros? Então, você vai considerar capital de terceiros dividido pelo patrimônio líquido. Vamos identificar isso aí lá no passivo. Então, vai ser igual, abre parênteses, vamos ver o que é capital de terceiros aqui. Então, se a gente vier aqui no passivo, todo o nosso passivo circulante é capital de terceiros, tá? Mas o nosso exigível a longo prazo também é um capital que eu devo para terceiros, tá? Fecha parênteses, dividido pelo patrimônio líquido. Então, o que eu estou separando? O que é meu e o que eu devo para os outros? Então, eu vou ver aqui o quê? Que para cada R$1 de dinheiro meu investido na empresa, tem R$ 2,51 de terceiros. Sejam esses terceiros funcionários, governo, bancos, fornecedores, instituições financeiras. Então, na verdade, quer dizer que tem mais dinheiro dos outros do que meu nessa empresa. Isso é um pouco preocupante, porque aumenta o risco da empresa, aumenta o endividamento. A minha capacidade de liquidez cai quando eu devo mais. Vamos lá, segundo ano, mesma coisa. Então, igual, abre parênteses, a gente vai buscar o passivo circulante, mais exigível a longo prazo, fecha parênteses, dividido, barrinha, né, pelo patrimônio líquido. Então, a gente vai ver que o índice subiu, tem mais dinheiro de terceiros aqui no segundo ano. No terceiro ano, mesma coisa, igual, abre parênteses, passivo circulante, mais exigível a longo prazo, fecha parênteses, barrinha para dividir, patrimônio líquido foi para 3,12, quer dizer que o endividamento da empresa aumentou muito, tá? Beleza, a gente sabe que o endividamento aumentou, mas qual que é a composição desse endividamento? Aí eu preciso ver dessa dívida quanto que está no longo e quanto está no curto prazo. Então, o que eu vou fazer? Igual, a fórmula é o passivo circulante, que são os recursos de curto prazo, né? Os recursos não, os compromissos de curto prazo, dividido pelo capital de terceiros total. O que vai ser? Vamos abrir parênteses aqui, o ativo circulante mais o financiamento ou exigível a longo prazo. Fecha o parênteses. O que isso quer dizer? Para cada R$1 de dívida, 74 centavos está no curto prazo. Então vamos ver o que mais. Então, igual, vamos lá em cima, passivo circulante, barrinha para dividir, abre parênteses, passivo circulante, mais exigível a longo prazo, fecha parênteses. Esse índice se manteve, não houve uma piora nesse índice, apesar que 74 centavos de dívida no curto prazo é bem preocupante. A maioria da sua dívida está concentrada no curto prazo. Então, além do endividamento dessa empresa estar alto, ele está concentrado no curto prazo. Depois, igual, aí vamos lá, mesma coisa aqui agora. Passivo circulante, barrinha para dividir, abre parênteses, passivo circulante, mais exigível a longo prazo, fecha parênteses.
para 77 centavos. Então quer dizer que houve uma ligeira piora, mas nada assustador. Depois a imobilização do patrimônio líquido, ou seja, do dinheiro que eu investi, quanto que eu imobilizei na minha empresa, quanto que eu coloquei no curto prazo. Então qual que é a fórmula desse índice? É o ativo permanente dividido pelo patrimônio líquido. Então, o que é o ativo permanente? É tudo aquilo que eu não pretendo vender na minha empresa. O estoque eu pretendo vender, meus duplicados a receber eu pretendo receber. Mas alguns itens, por exemplo, o veículo que eu utilizo na empresa, estrutura, imóveis, móveis, equipamentos, não posso até vender, mas não, eles não são feitos para serem vendidos. Então, aqui, mobilização do patrimônio líquido vai ser igual o meu ativo permanente, no caso, vamos procurar lá em cima. O que eu tenho de ativo permanente? Investimento e imobilizado. Então eu vou abrir parênteses e vou somar os dois. Clica aqui em investimento, mais clica aqui em imobilizado, fecha parênteses. Dividido, porque nós estamos comparando a imobilização com o quê? Com dinheiro investido pelos sócios, então com patrimônio líquido. Aí a gente vai lá embaixo, acha o total do patrimônio líquido. Então o que a gente vai ver? Que para cada R$1 que eu coloquei na empresa, R$1,63 eu imobilizei. R$1,63 está em recursos imobilizados. Isso também é preocupante. Quer dizer que do dinheiro que eu investi, tudo foi para imobilizado e ainda precisei tirar de 63 centavos de recursos de terceiros para fazer essa imobilização. Tá? Depois, no segundo ano, igual, mesma coisa, vamos abrir parênteses, vamos buscar lá em cima no ano de X2 o investimento mais o imobilizado, fecha parênteses, dividido pelo patrimônio líquido. O segundo ano subiu, foi para 1,82, então quer dizer que preocupa ainda mais. E depois no último ano, mesma coisa, igual, abre parênteses, vamos pegar lá investimentos e imobilizado, fecha parênteses, barrinha, e a gente vai dividir pelo patrimônio líquido, quer dizer que foi para 2,29. Então, tem muito recurso meu e muito recurso de terceiros que está investido em imobilizado. E depois, por último, a gente tem a imobilização de recursos não correntes. O que é isso? Vai ser o ativo permanente dividido pelo patrimônio líquido e exigível a longo prazo. O que é isso? Quanto que eu imobilizei de recursos que não são de curto prazo, que são de longo prazo. Então, na verdade, o exigível a longo prazo e o patrimônio líquido. O patrimônio líquido a empresa nem espera receber do sócio, então ele é considerado de longo prazo. Então vai ser a mesma coisa, ó, igual, abre parênteses, nosso ativo permanente é a mesma coisa. A gente vai pegar aqui, ó, 2.800 mais 35 mil, dividido, aí a gente tem que abrir parênteses agora. Por quê? Porque a gente vai pegar o patrimônio líquido mais o financiamento. Então a gente vai pegar dois números aqui agora. Então quer dizer que para cada R$1 de recursos não correntes que eu tenho, 99 centavos está imobilizado. Depois aqui, mesma coisa, vamos fazer a mesma conta. Vamos lá em cima. Investimento mais imobilizado, fecha parênteses. Gente, o parênteses é super importante porque senão ele vai fazer a operação de divisão antes de fazer as somas e as subtrações. Então não pode esquecer desse parênteses. Então dividido, abre parênteses, patrimônio líquido mais financiamento. Então foi para 1,6. E por último aqui, a gente vai ver 3 mil de investimentos, mais 52 mil de imobilizado, dividido por, abre parênteses, 24 mil, mais 17 mil, fecha parênteses. Então, o que a gente tem aqui? Para cada R$1 de recursos não correntes, 1,34 está imobilizado. Então, como que a gente vai concluir essa análise aqui? Vamos lá.
o endividamento da empresa é alto desde o primeiro ano e teve crescimento alarmante. Além disso, as obrigações de curto prazo predominam e há uma tendência forte da empresa para imobilizar seus recursos. Certo, vamos só configurar aqui. Então, formatar células, vou pôr alinhamento centro-centro, quebrar o texto automaticamente. Então, aqui na verdade ficou, a gente precisava ter aumentado um pouquinho aqui para sair certinho. Então, vou aumentar aqui um pouquinho mais ainda. Então, os três cenários, os três grupos de índices dessa empresa, eles são alarmantes. Eu tenho uma capacidade de liquidez muito limitada, né? Na verdade, eu tenho um cenário muito arriscado de não conseguir dar conta das minhas obrigações num curtíssimo prazo. Minha rentabilidade tem caído, então não tenho conseguido gerar lucro satisfatoriamente, apesar de ter aumentado as vendas. Então provavelmente eu estou trabalhando mais, estou com uma estrutura maior e estou ganhando menos dinheiro. E o endividamento da minha empresa é alto e está crescendo. O endividamento, além de ser alto e está crescendo, ele é ruim, porque a maioria dessas dívidas estão concentradas em curto prazo. E minha empresa tem uma forte tendência a imobilizar capital. A gente vai ver isso, se a gente observar aqui, na correlação entre ativo circulante e não circulante, que era 51,49, e depois foi para 47,53, 39,61. Então eu tinha menos recursos de longo prazo, menos recursos imobilizados, e esses recursos imobilizados passaram a representar uma porcentagem maior do total da minha estrutura. Se eu for ver aqui em imobilizado, por exemplo, era 43% do total do meu ativo, pulou para 53%. Então, além de eu não conseguir ter capacidade de honrar meus compromissos no curto prazo, eu estou jogando meu dinheiro para o longo prazo. Então, a base de uma análise é essa, a redação não tem que ser igual a essa aqui. Isso aqui é só um modelo, assim, uma ideia para separar um parágrafo para cada grupo de índices, né, que são as três coisas que mais interessam para a análise financeira, principalmente os dois primeiros, liquidez e rentabilidade. A estrutura de capital, de certa forma, está bem ligada com a liquidez. Então é isso. Vocês viram que os cálculos não são difíceis. Se você quiser fazer à mão, dá para fazer. Se quiser usar a fórmula, acho que faz um pouco mais rápido. Mas a ideia do exercício 2 de uma análise financeira é essa. Isso é um recurso muito importante para ser utilizado para as empresas, que às vezes as empresas olham quanto que está vendendo, mas não olham como que estão vendendo. Então é um caso que a gente vê aqui. Essa empresa estava vendendo muito, estava crescendo, a estrutura estava crescendo, mas o desempenho dela estava pior. Então não basta crescer, tem que saber como você está crescendo, você tem que se desenvolver, na verdade. A empresa precisa desenvolver e não crescer de qualquer forma. Que é preferível trabalhar menos e ganhar mais dinheiro do que aumentar muito o volume de trabalho, o risco, o tamanho da estrutura e ganhar menos dinheiro. Então é isso, espero que tenha dado para tirar as dúvidas, entender um pouquinho melhor a disciplina. E obrigado pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado. Abraço a todos.